Qual seria a forma mais viável, né, melhor para a gente secar uma planta medicinal? Seria essa prática na sombra? Seria essa prática, né, de pendurando as plantas no varal, colocando elas ali a secar na sombra no varal? Seria num forno? Como seria essa secagem de planta? Como que faz para me secar uma planta medicinal? Bom, esse daí é mais uma das dúvidas vindas do grupo. A Maria Raro, acredito que seja esse o sobrenome dela, fala assim no comentário: costumo lavar as plantas, né, e prendê-las em buquês dentro de um saco de papel ou então de algodão e deixá-las dependuradas, né, penduradas ali num varal à sombra. Por quanto tempo posso ter certeza que estão realmente secas, desidratadas? Porque desde que comecei o processo, elas ainda estão lá. Então ela está falando aqui que ela está secando as suas plantas medicinais nessa forma, porém ela ainda não teve a secagem total dessas plantas, ela ainda não viu que essas plantas estão totalmente secas. Bom, o que acontece? A gente tem que observar, Maria, né, a você aí, qualquer outra pessoa que tiver essa dúvida, tem que observar o seguinte: depende da planta, depende da condição do clima, então vai depender muito do clima, né? Então tem que observar muito essa questão. Se tiver dias chuvosos, dias frios, né, no inverno, ou então agora mesmo no verão, que tem um período muito chuvoso, então os dias que estiver muito chuvoso, não é adequado para a gente secar plantas dessa forma. Então você vai ter que dar preferência para secar a sua planta no forno, porque essa umidade toda que está no ar não vai deixar a sua planta secar. Mesmo que a planta comece a desidratar, ela começa a reabsorver essas partículas de água no ar, né? Então toda essa umidade volta e a planta tem uma secagem muito lenta, o que propicia a grande quantidade, né, o desenvolvimento de fungos, de bactérias. Então esses fungos eles vão começar a se proliferar, a se desenvolver nessa planta. Então essa planta, ao invés de secar, desidratar, ela vai passar, na verdade, a apodrecer e vai degradar seus princípios ativos. Então é muito perigoso, na verdade, a palavra certa, você fazer o consumo de plantas secadas assim, se elas estiverem nessa condição. Se estiver um dia muito seco, uma umidade muito baixa do ar, se estiver um dia muito quente e você colocar essas plantas para desidratar penduradas num varal ali à sombra, elas vão desidratar rapidamente. O clima, né, o tempo, o ar está muito seco, está com a porcentagem, né, de água muito baixa, umidade muito baixa, então essa planta vai rapidamente perder partículas, né, vai perder então a água, a sua umidade para o ambiente rapidamente. Então plantas como Lípia alba, a erva cidreira, como capim cidreira mesmo, cibalpox citrato, plantas mais secas ainda, que tem uma folha com textura muito mais seca, como uma folha de manga, com a folha de embaúba, como, enfim, várias outras plantas que têm uma folha muito mais seca ainda, ela rapidamente, no mesmo dia talvez, você tem uma secagem de quase 100%. Então ela seca muito rápido e você não necessita gastar energia, por exemplo, né, utilizando o forno elétrico ou que seja gás, mas é muito melhor no forno elétrico, controle muito maior de temperatura. O forno a gás não chega a temperaturas de 40 graus que tem no forno elétrico. Ali a gente pode ter um controle muito maior. Então não faça o uso dessa forma para secar suas plantas se o tempo estiver chuvoso, nem estiver frio. No período de frio, no inverno, não tem como secar plantas dessa forma. No período chuvoso, não tem como, que não seca mesmo, não desidrata. Aí o que você pode fazer? Você, por exemplo, pode colocar uma planta um pouco mais seca, né, de natureza. Falo natureza da planta, observa a natureza da planta. Então assim, plantas com natureza de folhas mais coriáceas, mais duras, secas por natureza, um chapéu de couro, uma embaúba, essas plantas elas secam muito fácil, elas perdem água muito fácil. Então são plantas muito secas por natureza. Então essas plantas elas vão ser muito fáceis de desidratar. Plantas carnosas, plantas muito ricas em água, você vai ter uma dificuldade muito grande para desidratar e dependendo da planta, como o saião, por exemplo, Bryophyllum pinnatum, ou que seja, por exemplo, um boldo, eu inclusive nem faço o uso dela, seco essa planta, eu nem desidrato, porque é muito mais arriscado você ter uma contaminação. Então, uma planta como o saião, você, por exemplo, pode fazer a sua tintura. Vai fazer sua tintura com a planta seca, por exemplo, com a planta ali do jeito que você colheu, não precisa secar. Só que você vai colocar uma porcentagem, uma graduação alcoólica mais alta, quase que o álcool puro, porque essa planta é riquíssima em água. E você vai então fazer essa alcoolatura, uma quantidade maior de planta,
né, praticamente o dobro, é o dobro da planta seca, para você fazer sua tintura, por exemplo, né, numa graduação muito maior ainda. Aí está tudo bem, você utiliza a planta dessa forma. Então você terá ali os benefícios da planta dessa forma, sem precisar de todo esse processo de desidratação. Agora, se for uma planta mais seca, uma planta com menos água, aí tudo bem, você seca essa planta, desidrata e guarda ela para uma outra ocasião, ok? Então, assim, o tempo para você perguntou quanto tempo e ter certeza disso. Bom, a certeza é que quando você pega na planta, a planta conserva aquele cheiro, o aroma, ainda tem óleos ali, substâncias nessa planta, então a planta preservou suas características, a planta está, né, cheirosa e tal, e está crocante, bem crocante, você pega nela, ela está esturricada, está soltando até, né, está moendo ali, então é uma planta que está muito seca, muito desidratada, e você ainda pega aquela planta naquela temperatura, né, alta ainda, que está ali, né, está um dia muito quente, então a planta está aquela temperatura ambiente, você vai logo, desidratou, está crocante, está cheirosa, não passou muito tempo ali desidratando para não, né, não ter contaminado, ter fungo, então você vai lá e já embala ela, já coloca ela num recipiente bem fechado, né, então você preservou ali os princípios ativos da planta. Agora, planta que fica muito tempo lá, ela pode secar, mas ela vai ficar lá no varal, ela vai ficar espendurada lá toda a vida secando, aí não, porque essa planta desidratou, depois reabsorveu umidade, depois desidratou de novo, reabsorveu umidade, e fica nessa jogada, e isso daí fica a proliferação de fungos, talvez você não perceba ali, né, realmente mofo, tá embolorado ali e tal, mas de qualquer forma teve um crescimento bacteriano, teve um crescimento fúngico ali, que comprometeu os princípios ativos, então não utiliza a planta, ok? Bom, espero que tenha ajudado vocês aí com essas informações. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Grande abraço e deixe sua dúvida aí aqui no canal, lá no grupo no Facebook, no Instagram, que aí na próxima eu estou respondendo vocês. E fazendo o vídeo é muito mais fácil, porque além de ser uma resposta mais direta, viável, é muito melhor o entendimento e ajuda outras pessoas também, né? Então esse vídeo aqui pode ajudar outras pessoas. Então se você quer desidratar sua planta por esse método, utilizando, né, fazendo esse buquê de plantas e colocando no varal, legal, é ótimo. Só que isso, a planta tem que estar num dia propício, tem que estar num dia muito seco, ensolarado e tal, para você fazer isso. E sempre é a sombra, mas tem que estar num dia seco. Se tiver chuvoso, não cola. E aí você dá preferência então para fazer lá no forno. Lembrando que é 40 a 45 graus, não passa disso lá no forno, controlando a temperatura, né, para não deteriorar princípios ativos. Legal? Bom, então espero que tenha ajudado. Deixe seu joinha, se inscreva no canal. Grande abraço, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.